Gênesis capítulo 25, versículo 5. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Amém? Vamos ver de novo o versículo 5. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele tem promessas específicas para cada um de nós. Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Deus tem um serviço, uma missão específica para cada um de nós. E Ele a cumpre na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê. Nós vemos Abraão, nosso pai na fé, porque como ele, pouquíssimos nós conhecemos. Não na intensidade da fé que Abraão demonstrou nos relatos bíblicos. Então Abraão, ele começa crendo em Deus e ele termina os seus dias crendo em Deus. Ele começa a ouvir primeira vez a voz de Deus, ele crê e começa a obedecer a voz de Deus. E ele segue a sua vida obedecendo, e ele chega nos fins dos dias que Deus tinha contado para ele, obedecendo. Então a promessa de Deus para Abraão é: na tua descendência eu abençoarei, em ti abençoarei todas as nações da terra, e a tua descendência herdará essas terras aonde tu peregrinarás. Não serão tuas, pertencerão aos povos que estão lá, mas essa terra será da tua descendência. Deus prometeu a Abraão e Abraão creu. Demorou até que Deus deu a sua descendência àquela terra. Aí então ele foi peregrino, Isaque foi peregrino, Jacó foi peregrino. Passaram-se centenas de anos até que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, que já tinha partido. Abraão não pensou em si mesmo, Abraão pensou no que seria. Abraão, durante a sua vida, deu todo o bom exemplo para os seus filhos, para que eles seguissem a Deus de acordo com o que ele ensinava, porque naquela época não existia a palavra de Deus escrita. Naquela época era o falar de Deus e o repassar dessa voz de Deus para as gerações seguintes. Então Abraão foi fiel em tudo, e ele em tudo obedeceu a Deus. Abraão tinha um povo. Ele tinha um povo. Ele era parte de uma nação, e esta nação Deus elegeu para ser sua. E aqui, meus irmãos, nós vemos, ora, Isaque, nós sabemos que ele é fruto da promessa de Deus. Antes de Abraão ter a Isaque, ele teve um outro filho,
Você se lembra do nome do outro filho de Abraão? Quem? Ismael. Ele teve um filho, mas não era o filho da promessa. Que quando Deus prometeu a Abraão que era dele que sairia, dele com a esposa dele. Então houve toda aquela situação quando a sua esposa Sara quis dar uma ajuda a Deus. Olha, tu tens que ter um descendente. Viu que Abraão já estava bem velho, tens que ter um descendente para que a promessa de Deus seja cumprida. Então toma a minha serva, e tem então um filho com ela. Só causou problemas. Mas então segue-se a história e Deus cumpre a sua promessa em Abraão. E o filho da promessa é Isaque, filho de Sara, sua esposa. Este é o filho da promessa. Abraão, depois de muito velho, ele tomou uma outra concubina, a Quetura, e com ela teve outros filhos. O total de filhos de Abraão são 7 ou 8, não me lembro direito. Todos filhos de Abraão, mas somente um era filho da promessa. Somente um. Sara já tinha falecido, já estava com Deus. E então, meus irmãos, Abraão, ele dá tudo quanto tem para quem? Para o filho da promessa. Não, mas esse aqui é meu filho também, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, mas eu tenho um só filho que vem da promessa de Deus para a minha vida, e para este eu vou dar tudo. Então ele deu tudo que tinha para Isaque, mas talvez o mais precioso que ele deu para o seu filho Isaque foi a promessa. A promessa de Deus que estava na vida dele. Então ele abençoa a Isaque com a promessa de Deus. E Isaque, por ver o proceder do seu pai, ele segue nos mesmos passos de Abraão. E ele também tem filhos. E aos seus filhos ele ensina tal como seu pai o ensinou. São homens, pelo menos um deles, homens de Deus, tementes ao Senhor. Pelo menos um deles segue com a promessa de Deus sobre a sua vida. Até, meus irmãos, que todos nós acabamos sendo abençoados pelo obedecer de Abraão. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós lemos a Bíblia toda. Há promessas em tudo quanto é lugar da palavra de Deus. Mas há uma que a gente toma para nós. A gente vai lendo, isso aqui, essa promessa aqui será sobre a minha vida, ou esta promessa aqui será sobre a minha vida. Deus fala contigo através da sua palavra, e Ele te faz uma promessa. Às vezes você está ouvindo uma pregação e nela está a promessa de Deus para a tua vida. E meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender que o cumprimento da promessa de Deus está ligado à nossa fé em Deus. O cumprimento da promessa de Deus está ligado ao nosso obedecer a Deus. Porque aquele que crê, obedece. Quem crê, obedece. Quem desobedece é porque não crê. Quando Eva estava lá no jardim, e então ela é levada, ela é conduzida a comer da fruta que Deus disse, não comereis, e ela sabe muito bem. Aliás, ela fala até mais, Deus nos disse, dela não comereis e nem tocareis. Dá até um acréscimozinho para dar
Mas aí Satanás fala de uma forma diferente, e então ela diz crer de Deus e crê em Satanás e peca, né? No momento que nós perdemos a fé, aí então a gente erra. No momento que nós perdemos a fé, nós erramos. A Eva, ela não conhecia a dimensão daquilo que ela estava fazendo, né? Nem o Adão também, depois que comeu da mesma fruta. Eu digo, meus irmãos, nós também. Deus, Ele nos compreende. Ele nos compreende. Eu peco, você peca sim. Peca com os olhos, peca com o pensamento, peca, né? Peca com o coração, peca com a alma, peca, né? Peca com o corpo. Eu digo para você, meu irmão, Deus, a grandeza da compreensão de Deus do ser humano, né? do ser homem, do ser mulher, do ser gente, está estampada na Bíblia em várias passagens. E Abraão, ele compreendeu isso. Há um momento que Abraão, ao saber que Deus ia destruir uma cidade, e olha, meus irmãos, Abraão, ele sabia que Deus tinha destruído o ser vivente, né, os seres viventes, na época do dilúvio. Ele acreditava nisso. Abraão viveu centenas de anos depois do acontecido, talvez milhares de anos depois do acontecido, mas ele cria em Deus. Deus fez isso. E aí, quando vem aqueles homens dizendo, olha, o clamor chegou até os céus e tal, aí Abraão, ele se põe diante daqueles que vêm para averiguar, né? E então destruir. Ele se põe diante deles porque ele crê que Deus vai destruir aquela cidade, né? E aí ele começa a pedir em favor das pessoas que estão lá. A gente pensa assim, né? Porque Abraão, ele diz assim, Senhor, se houver naquele lugar 50 justos, destruirás os justos com os iníquos? Aí então Deus, ele diz, não, por causa dos 50 justos, eu pouparei toda a cidade. A gente vai perceber, meus irmãos, que Abraão, ao pedir pelos justos, na verdade, ele está dando mais uma chance para os injustos. Aí então ele diz, Deus, se houver então, aí pede, né, suplica, Deus, me perdoa, né? Tem misericórdia de mim se eu interrompo mais uma vez. Se houver 45, e aí ele vai diminuindo, e daqui a pouco ele diz, né, eu que sou pó e cinza, me atrevo mais uma vez a falar com Deus. Ele estava suplicando por aquelas pessoas, e ele sabia o proceder daquelas pessoas más. Aí então ele diz, se houver 5 justos, destruirás os justos com os injustos? E então o Senhor diz, não, por causa dos 5 justos, eu pouparei toda a cidade. Então Abraão, ele compreende o ser humano, ele quer salvar aquelas pessoas. Quando ele pede pelos justos, ele está dando uma segunda oportunidade para os injustos, para que eles então se arrependam. Você vê como foi este homem na presença de Deus. Não somente a fé dele em Deus, mas todo o proceder da sua vida em Deus. Nós vemos um outro momento, quando Deus, ele manda Jonas pregar lá em Nínive, e aí vem o desenrolar de toda a história. E aí depois que Jonas prega, e aquelas pessoas se arrependem, e passam um mês, né? Um mês em jejum e oração, cobertos com panos de saco e com cinzas na cabeça.
para mostrar humilhação. Era assim que as pessoas antes se mostravam, né? A sua dor, a sua humilhação. Aí então Deus diz que não vai mais destruir a cidade. Jonas fica irado com isso. Eu sabia, Deus, não me fizesse passar vergonha. Eu sabia que tu és Deus justo, que tu és Deus bondoso, que tu ias, né, fazer com que a minha palavra tal e tal. E então Deus, ele fala algo muito importante que nos faz compreender a profundidade do conhecimento de Deus de cada um de nós. Ele diz assim, ele diz: Jonas, pois então, Jonas, que ele faz crescer uma árvorezinha, né, que dá uma sombra para o Jonas que está ali desconsolado, e depois no outro dia ele mata, né, ele faz a planta morrer. Aí ele diz: Jonas, pois então, Jonas, tu estás agora irado comigo por causa dessa planta que num dia nasceu e no outro morreu, e não queres que eu tenha misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem a diferença entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Olha só. Então todo o conhecimento que havia em Nínive, toda a intensidade, né? Porque Nínive, depois que acharam a antiga cidade de Nínive, encontraram as maiores bibliotecas da antiguidade em Nínive, escritas em tabuletas de barro em Nínive. Pessoas de conhecimento, e que Deus diz, não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Então, meus irmãos, a promessa de Deus, ela é cumprida em nossa vida como ela foi cumprida na vida de Abraão, se nós formos obedientes. Mas eu só obedecerei se eu crer. Eu só obedecerei se eu crer. Se eu perder a fé, aí então eu começarei a ser desobediente. Tenho essa esperança de que a promessa maravilhosa de salvação, ela será sobre a minha vida. Que no dia que passarem os meus dias, como Deus, eu tenho certeza, contou todos os meus dias, eu quero estar na presença de Deus, para que os meus dias não sejam abreviados, nem tampouco quero que sejam alongados. Eu quero que a palavra de Deus se cumpra em minha vida. E os dias que Ele contou para mim, eu quero vivê-los todos em fé e em obediência ao meu Deus. Que isto seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém?